Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus. Veja bem, hoje nós podemos prestar atenção que a cada dia mais o mundo ele caminha para uma destruição, isso é fato. A cada dia mais o mundo ele oferece uma liberdade falsa, onde as pessoas que tomam posse dessa liberdade acabam se tornando escravos. Então é isso que nós temos que prestar muito atenção, porque o mundo nos oferece uma liberdade a qual é falsa, porque aqueles que tomam posse dessa liberdade acabam se tornando escravos do próprio mundo, escravo da própria destruição. Quando nós falamos muito hoje, olha, né, a juventude, não, deixa o jovem, a gente também era assim, né? Deixa o jovem curtir, se divertir, a liberdade, deixa fazer, passa a adolescência, não tem problema nenhum. Então a gente acha que aquilo é uma liberdade, o cigarro, a bebida, a droga, a prostituição, as baladas, zoeiras, só que as pessoas elas acabam sendo escravas daquilo, né? E não conseguem mais sair. Então o mundo promete uma liberdade, seja em todas as áreas da vida, mas por trás essa liberdade é uma escravidão, escravizando a raça humana, fazendo com que o amor se esfrie e o próprio ser humano se autodestrói, como nós estamos vendo nos dias de hoje. O que nós temos que entender é assim, no mundo espiritual, hoje está acontecendo a mesma coisa. Estão te prometendo uma liberdade, só que essa liberdade está escravizando as pessoas. Está colocando ela como escravos, não escravos de Cristo, porque nós somos servos e servas de Cristo, filhos e filhas de Deus. Então não tem como colocar na minha posição, na sua posição, que servimos a Deus, que somos escravos dele. Não, pelo contrário, ele nos auto-intitula biblicamente como servos, filhos e filhas de Deus, obediente a Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, do reino, como se abre aspas, fôssemos irmãos de Cristo, fecha aspas, amém? Então, automaticamente, nós temos que entender que hoje, naquilo que se diz, né, da parte de Deus e de Cristo, apareceu ultimamente uma tal liberdade a qual está colocando o povo como escravo, e não o povo livre. E nós somos livres em Cristo. Nós temos uma liberdade em Cristo, mas não a liberdade para o pecado, não a liberdade para a iniquidade. Nós somos libertos dos pecados da iniquidade do mundo porque eu sou livre em Cristo Jesus. E isso nos acarreta prejuízos espirituais que nos prejudica aqui neste mundo, fazendo com que a gente acaba cada vez mais se afaste de Deus e venha sofrer, e vai acarretar no maior prejuízo que um ser humano pode ter na sua vida, que é perder a oportunidade de ter a salvação e morar junto com Deus no reino dele. Então hoje nós temos que compreender que a palavra, ela é muito clara, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Só que hoje essa palavra ela tem dois lados. Ela vai ter dois tipos de público. Existem os que erram, né, porque não conhecem realmente a palavra, e existe aqueles que são piores ainda aos olhos de Deus, os que erram porque não querem aceitar a palavra. Esse é o problema de hoje. Então o mundo erra porque o povo não quer aceitar ser humanos corretos, justos e bons. Por que o Brasil é cheio de corruptos e corrupção? Porque tem pessoas que se propõem a isso. Então as pessoas que se propõem a ser corruptos, mexer com a corrupção, são pessoas que não se proporam a ser homens anticorrupção e não ser corruptos. Então por que existe o mal? Porque existem homens e mulheres que se propõem a fazer o mal. E essas homens e mulheres que se proporam a fazer o mal, são homens e mulheres que rejeitaram o que é certo, fazer o bem. Porque quando nós fazemos o bem, se todo mundo fizesse o bem a si mesmo e uns aos outros, não existiria o mal. Mas aqueles que se propõem fazer o mal, que é a maioria da raça humana, esses que estão na posição de fazer o mal, eles não se colocam na posição do bem. E aí, pela ausência do bem, quem vence é o mal nos dias de hoje. Então nós temos que compreender que em livro de Mateus, vamos lá, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, errais, olha aí, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então ele está dizendo, olha, as pessoas erram porque elas não conhecem a palavra, não conhecem o evangelho, não conhecem a escritura. Só que hoje nós podemos agregar um ponto a mais. Agregar não quer dizer mudar a Bíblia, tá? Agregar quer dizer que as gerações foram mudando os seus pensamentos e as suas cabeças e a gente agrega um ponto a mais. Aqui nós podemos dizer que existe sim
seres humanos no Brasil e no mundo que erram porque não conhecem a palavra, erram porque não conhecem Jesus, erram porque não conhecem as Escrituras, seja porque não foi pregado para elas a verdade ainda, ou seja porque elas não têm interesse de ler a Bíblia. Elas ouvem o que pregam, acreditam e vão embora. Não preciso testificar e nem ler a Bíblia, porque eu acredito no homem. Mas o homem, a Bíblia diz que maldito é aquele que confia no homem. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Nós temos que confiar em Deus. Então, mesmo que um pregador traga para mim a palavra, eu tenho que estar conhecendo a Bíblia para ver se aquilo é verídico ou condiz com a realidade, ou se não é pervertido e perturbado aquela interpretação. Aí hoje nós temos sim os que erram neste ponto, mas nós temos também aqueles que erram, que é infelizmente uma maioria esmagadora, não porque não conhecem a Escritura, não, pelo contrário, elas erram porque não aceitam a Escritura. Elas erram porque não aceitam a correção. Elas erram porque já não aceitam mais a palavra, não aceitam o evangelho, não aceitam mais ouvir a verdade. Não podemos mais deixar o Espírito de Deus nos usar para corrigir, repreender e exortar os nossos erros. Como se a correção, a exortação fosse uma humilhação, fosse uma gordofobia, uma homofobia, fosse um preconceito, fosse alguma coisa que... Não. A exortação e correção da parte de Deus é porque Ele ainda nos tem como filho. E esta correção e exortação e repreensão é que nós venhamos nos consertar, nos corrigir daquilo que Deus está nos mostrando que estamos errados, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra de Deus e habilitados para o reino dos céus. Então hoje, nós temos que prestar muita atenção, porque ainda existe pessoas que erram porque não conhecem a palavra, e Cristo sim, eu acredito nisso. Uns que não conhecem porque nunca foi pregado para eles a verdade, e outros não conhecem porque não leem, não se interessam em conhecer a Bíblia, a palavra, a verdade, porque existe um jargão demoníaco, né, um jargão satânico, que é aquele colocado como resposta. Eu não leio a Bíblia porque eu não sei entender, eu não entendo. Como pode? Se a Bíblia diz que todos nós que estamos na igreja, nos caminhos do Senhor, temos que ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito nós não pertencemos a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então todos nós, né, que buscamos a Deus de verdade, passamos pelo processo espiritual, nós temos o Espírito habitando em nós. E a Bíblia diz que toda a Escritura e o conhecimento dela e a sabedoria vem pelo esse mesmo Espírito. Como pode eu e você estarmos no mesmo Espírito e nós não conseguirmos ler a Bíblia para compreender? Algo está errado. Então essa desculpa, ela não é de Deus, ela é demoníaca. Porque se você abrir o seu coração e buscar o conhecimento e sabedoria, porque ele diz em livro de Tiago, aquele que busca conhecimento e sabedoria, pede com fé, Deus dá liberalmente a qualquer pessoa. Então já é uma desculpa para a gente não ter interesse em ler a Bíblia. Não ter interesse em ler a palavra. Como se isso agregasse prejuízo a alguém ou não prejudicasse ninguém. Pelo contrário, isso agrega prejuízo e prejudica a nós mesmos, que somos facilmente manipulados por não ter o conhecimento. E aí acreditamos em tudo que falam, ou somos até obrigados a acreditar, forçados a acreditar, ou até amedrontados, que se não acreditar o bicho vai pegar. Então a palavra, ela é muito clara. Agora, contrapartida hoje, podemos agregar um ponto, como já foi agregado lá atrás. Não é um ponto que eu estou agregando, já foi agregado lá atrás, pelo próprio Deus. Por quê? Hoje existe aqueles que erram porque não querem aceitar a palavra. Erram porque não querem aceitar as Escrituras de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Erram porque não querem viver a verdade. Erram porque não querem sair das suas zonas de conforto. Erram porque não querem mudar. Erram porque querem mudança, mas não querem mudar. Erram porque não querem ter transformação de caráteres. Erram porque não querem negar a si mesmo. Erram porque não querem negar os seus pecados. Então, para tudo isso continuar acontecendo em minha vida, eu continuar na minha zona de conforto, no meu pecado, na minha iniquidade, vivendo do jeito que eu quero e acreditando que Deus assim me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu tô. Então eu não posso aceitar a palavra, porque se eu aceitar a palavra, ela vai me acusar todos os dias. Como posso eu aceitar algo que está corrigindo o meu erro, mas esse erro que eu gosto de fazer? Então hoje a maioria esmagadora erra, não porque não conhece a Bíblia e a palavra, porque ela está sendo muito bem pregada e difundida, seja na igreja, seja na televisão, seja na rádio, como nós estamos aqui e outros pregadores também,
né, pregando a Bíblia. Não, hoje erram porque não querem aceitar. Erram porque não querem mais viver. Erram porque não querem mais aceitar o evangelho, aceitar a palavra. E olha o que a Bíblia diz, o prejuízo que agrega para essas pessoas, para suas famílias e para todos que os cercam. Esse é o problema maior. Então eu não estou te julgando. Se você fala, pastor, o senhor entende a palavra de um jeito, eu entendo de outro, eu entendo... Amém. Nós não estamos aqui para discutir, eu estou pregando uma palavra. Se você quer continuar seguindo aquilo que você acredita, amém. Agora, se você quer uma verdade, a qual Deus está nos alertando, enquanto ainda é tempo, olha o que a Bíblia diz em livro de Oséias. Livro de Oséias. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Tá vendo? O Senhor tem uma contenda. Só vitória, 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 mas Deus tem contenda com os habitantes da terra. Por quê? Quais são esses habitantes da terra que Deus tem contenda? Presta atenção. Deus tem contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem o amor, nem conhecimento de Deus, tá vendo? Ele tem contenda com as pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não amam o evangelho, a verdade, uns aos outros, a propagação do evangelho, e não aceitam a verdade. E ele diz no versículo 2, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, né? Porque o teu povo é como sacerdote aos quais acusa. Por isso tropeçais de dia e tropeçais, contigo tropeçarás de noite e destruirei a tua maldade. Tá vendo? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, se Deus é tão bom, que não é a palavra de hoje, se Deus é tão bom, por que tem tanto sofrimento, tanta dor? Deus está falando aqui. As pessoas rejeitam a verdade. As pessoas rejeitam o amor de Deus. As pessoas não querem viver o evangelho, não querem viver a verdade, não queriam viver as leis de Deus também. O que havia entre a terra era só perjurar, mentir, estuprar, violentar, sexualidade aflorada, sensualidade, homicídios, roubos, furtos e assim por diante, uma lista gigantesca de pecados e iniquidades. E Deus fala que ele não estava a favor e junto, e esses habitantes da terra, nessas iniquidades e pecados, não tinha nada de união com Deus, pelo contrário, eram inimigos de Deus. Deus estava contendendo com eles. Imagina, irmão, você arrumar uma encrenca com um amigo, alguém da rua, num baile, numa discoteca. Você arrumar uma encrenca, por mais que o cara seja um da academia fortão, você vai tomar um soco de esquerda e vai desmaiar. Agora você contender, arrumar uma confusão com Deus, irmãos, é só Jesus. Entendeu? E olha o que ele diz no versículo 6. Presta atenção, ele alega que o resultado disso é a destruição do povo. O resultado disso é a destruição da raça humana. O resultado disso é a destruição do ser humano. O resultado disso, no dia de hoje, é perdermos a salvação e a vida eterna. É o resultado disso, de nós não aceitarmos a verdade, não aceitarmos a justiça. Não queremos ser mais corrigidos e exortados. Pregar uma palavra verdadeira que corrija, onde já se viu uma coisa dessa? Como pode? Então é muito claro no que ele diz no versículo 6, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, tá vendo? O resultado da desobediência a Deus é a destruição da raça humana. O resultado da desobediência a Deus é a destruição do povo. O resultado da desobediência, da desobediência nossa hoje, da palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja, é a destruição de nós mesmos como igreja. É a destruição de igreja. A igreja de Cristo não, é a destruição da igreja que se fala ser de Cristo, mas não é. Então ele fala, o meu povo está sendo destruído por causa disso. Por que o povo está sendo destruído? O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, tá vendo? Tá aqui, as pessoas não queriam ter conhecimento, não queriam conhecer a verdade. Não queria ter conhecimento. Então ele fala, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está sendo aniquilado, o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo escravizado, porque falta conhecimento.
E ele diz a justificativa, por que falta conhecimento? E ele diz, no versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja um sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus. Então aqueles que deveriam trazer o conhecimento, trazer a palavra, ensinar o povo os caminhos certos, os líderes, eles mesmos rejeitaram. Eles já rejeitavam a palavra, as doutrinas, as regras, porque eles sabiam que eles estavam sendo pressionados pelo povo. O povo não queria ouvir a palavra, o povo não queria ouvir a verdade, o povo não queria saber das leis de Deus. O povo queria uma terra que mana leite e mel, mas não queria saber das leis de Deus. E os sacerdotes entenderam o quê? Se nós continuarmos ministrando as leis de Deus, o povo não vai seguir a gente, nós vamos perder a nossa mamata. Então tá bom, se o povo não quer, então não vamos pregar mais. E o próprio sacerdote começou a rejeitar as leis de Deus. Então aqui as pessoas estavam sendo destruídas porque não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento porque não tinha acesso à palavra, ao evangelho? Não, pelo contrário, eles não tinham conhecimento porque aqueles que eram para pregar para eles, não pregavam, não ensinavam. Rejeitavam. Por que rejeitavam? Porque o povo pressionava a própria rejeição. Se você pregar isso, eu não venho mais aqui. Se você pregar isso, não dá mais. Aonde já se viu, né? Deixar um homem desse falar isso na rádio. Tem que tirar ele daí, onde já se viu. A verdade está sendo pregada. E o povo está rejeitando a verdade, rejeitando a palavra, rejeitando a correção. Isso eu não vos digo para te destruir, te humilhar, te maltratar ou você me ter por inimigo. Isso eu vos digo para que nós venhamos abrir os nossos olhos. Porque quem está sendo destruído somos nós mesmos. Estamos debaixo de uma promessa de liberdade, de salvação e de vida eterna que no dia do juízo final, muitos, a maioria vai se surpreender com aquela palavra assustadora de Jesus: apartai-vos de mim, maldito, que praticar iniquidade. Abra e fecha aspas. E Deus fala que aquele que rejeita o conhecimento, rejeita a palavra, rejeita o evangelho, rejeita as leis, as regras de Deus, Deus também rejeitará ele, seja líder ou seja o que segue o líder e seja os nossos filhos. Olha o que a palavra diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, para você entender que na igreja de Cristo estava acontecendo a mesma coisa e não é diferente nos dias de hoje. A única diferença dessa passagem que eu vou trazer para você de 2 Timóteo, que foi lá atrás no início da igreja para hoje, é a quantidade de números que aumentou estrondomicamente. Poderíamos se dizer lá atrás que tínhamos uma ondinha de pessoas que não queriam a verdade quando começou a igreja. Hoje nós temos uma tsunami de pessoas que não querem a verdade. E antes se limitasse as pessoas que não querem a verdade, que se limitasse isso às pessoas que estão no mundo. Tudo bem, até iríamos entender, o povo está no mundo, eles não querem saber de Cristo. Mas infelizmente isso não se limita só a eles. Isso está entranhado no meio do povo, chamado cristão, chamado evangelho. É óbvio que não é todos, que nem tudo na vida se generaliza. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Veja que a pregação perdeu sentido. A pregação perdeu sentido. Jesus fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e anunciai que está próximo o reino dos céus. Ide e pregai para que todos os homens em toda parte se arrependem de seus pecados. Hoje não. Ide e pregai o carro, a casa, a riqueza, o ouro, a prata, os bens materiais, a vida financeira. A Bíblia está dizendo: ide e pregai o evangelho que corrige, que repreende, que exorta. Ai de você ser um pregador usado pelo Espírito para corrigir e exortar alguém. Te tiram do púlpito, aonde já se viu. Não podemos ouvir esta palavra. 2 Timóteo 3,16, toda palavra é inspirada por Deus, ela é útil para o nosso ensino, mas também para a repreensão, exortação e repreensão. Veja como a pregação, a ordenança de Cristo para nós como pregadores, anunciar o evangelho, foi mudado às bases. Já não se prega mais corrigindo, exortando e repreendendo, porque são proibidos. E olha o que ele diz no versículo 3, pois haverá tempo
em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então ele está dizendo, prega a palavra insta. Nós temos que pregar a verdade, e não só pregar, quem ouve a verdade tem que aceitar, abrir o coração. Porque eu não posso deixar de pregar, nós pregadores, pastores e bispos e apóstolos, não podemos deixar de pregar a verdade, porque o povo não quer aceitar. Porque se o povo não quer aceitar a verdade, isso já é um sintoma automático, visível ao olho nu de que a pessoa não quer aceitar Cristo, não quer aceitar suas palavras, o seu evangelho. Não adianta, nós temos uma igreja cheia e o reino do céu está vazio. Então ele fala, continua firme, prega a palavra, corrige, repreende, exorta, deixa Deus consertar, tirar o povo do pecado, deixa o Espírito usar, porque haverá tempo em que vocês vão ser pressionados. Haverá tempo que vocês serão condenados e julgados. Haverá tempo em que vocês estarão sob pressão por um povo que se recusarão a dar ouvido à verdade. Estarão sob pressão por um povo que, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, unindo com seus líderes e seus mestres nas mesmas cobiças das coisas deste mundo. Então hoje o que Deus está falando para nós, tanto nós que pregamos o evangelho e a palavra, nós não podemos ceder a homem e a mulher. Paulo fala, procuro eu o favor do homem? Procuro eu agradar a homem? Se eu agradar a homem, eu não me torno mais servo de Deus. Gálatas 1:10. Sim, a gente quer agradar o ser humano, agradar a pessoa, mas eu vou te agradar a minha pessoa. Agora, se você quer que eu mude a pregação verdadeira que vai nos salvar, nos libertar, nos curar e nos abençoar, para que eu venha te agradar, porque a pregação não é minha. Não é eu que tenho que te agradar, é nós que temos que ouvir a verdade e nos consertarmos para agradarmos a Deus. E também não quero te ofender, te maltratar, nem te desagradar, porque eu não estou aqui tentando ser mal educado, se em algum momento a minha falta de estudo, que eu tenho 4ª série, ou tá meu vocabulário, te ofende, ou te magoa, ou te machuca, me perdoa, não há intenção minha. Mas nós estamos falando da palavra de Cristo. Hoje nós estamos nos tempos em que não suportam mais a sã doutrina, não querem mais ouvir o evangelho, não querem mais ouvir a verdade, não querem mais ouvir falar de Jesus Cristo. E como sentindo coceira nos ouvidos, estão se juntando aos seus líderes e seus mestres nas mesmas cobiças mundanas e pecaminosas dessa terra, entregando-se às fábulas, pondo em risco e perdendo as nossas salvações. O que Deus está nos dizendo hoje? A escolha é nossa. Errar porque não lê a palavra, errar porque não nos pregam a verdade, ou errar porque não queremos aceitá-la. E a Bíblia diz que o caminho final disso é a destruição.